For the firefighters. Os grandes incêndios podem tornar-se ainda mais perigosos quando passam a alterar a própria meteorologia. Em fogos de muita intensidade, o calor extremo gera fortes correntes de ar que podem dar origem a nuvens semelhantes às da trovoada, formadas pela energia libertada pelas chamas. Estas nuvens podem provocar descargas elétricas capazes de originar novos focos de incêndio. Foi precisamente este tipo de fenómeno que se verificou nos incêndios de Gironde, em França, ou, por exemplo, no incêndio de Pedrógão Grande em 2017. A rápida rotação do vento contribuiu para a tragédia que provocou dezenas de mortos. E para nos explicar melhor este fenómeno, temos já connosco Rui Salgado, especialista em Física da Atmosfera da Universidade de Évora. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso CNN Domingo. Começava-lhe por perguntar como é que se dá efetivamente este fenómeno, ou seja, como é que um incêndio pode alterar a meteorologia? Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos ver, como é que se formam nuvens na atmosfera? Formam-se nuvens na atmosfera, é preciso 3 ingredientes. É preciso haver vapor d'água, evidentemente, na atmosfera. É preciso haver aerossóis na atmosfera, também sobre a qual o vapor d'água pode condensar e formar gotas, e é preciso que haja movimento vertical ascendente do ar na atmosfera, correntes de ar verticais. São 3 ingredientes que são necessários. Isto acontece, por exemplo, quando há choque entre massas de ar e que há uma que é obrigada a subir sobre a outra. Isto acontece, por exemplo, quando temos uma zona muito quente rodeada numa ilha, por exemplo, rodeada de água mais fria e, portanto, ali também há uma corrente vertical ascendente. São várias razões que fazem com que o ar suba e depois condense e depois dá origem às nuvens. Isto é em geral. Ora, essa fonte de energia pode também ser um incêndio, porque com os elevados valores de energia, de calor, que é enviado para a atmosfera. E depois, existendo já vapor d'água na atmosfera, que existe sempre, pode ser mais ou menos, mas existe sempre uma certa umidade, esse ar vai subir e que depois leva também adicionalmente alguma água que é evaporada da própria vegetação, antes de estar a queimar, não é? Evapora alguma água também, e portanto quando há esse movimento vertical ascendente e começa a ser condensada, começa a formar pequenas gotículas, não é? Se o movimento vertical for mais forte, e isso também depende, portanto, da intensidade do incêndio, isso pode dar origem a nuvens mais altas e depois, tendo em conta também qual é que é o estado da atmosfera, a sua própria termodinâmica, a sua estabilidade, pode subir muito alto, pode subir até 10, 11, 12, 13, 14 km de altitude, pode chegar a entrar, vai até ao topo da troposfera, pode entrar mesmo na estratosfera, e depois aí dá origem a nuvens muito grandes, nós chamamos de desenvolvimento vertical, portanto que são primeiro os cúmulos e depois, quando ficam maiores e contêm não só água líquida, mas também cristais de gelo e graupel, nessa altura elas têm a separação de cargas. Isto quer dizer que têm uns íons que são positivos e outros negativos, quer dizer que dentro da nuvem há enormes diferenças de potencial, milhares de volts por metro quadrado. Diga, queria-me interromper. Não, ia-lhe perguntar, portanto, estes fenómenos acabam por tornar imprevisíveis o combate às chamas, por exemplo, ou seja, como é que é possível prever ou torna imprevisível fazer qualquer tipo de combate nestas situações? Não é imprevisível, é de difícil previsão. Ok. Isto porque há uma retroação, normalmente o termo que utilizamos é um feedback, entre o incêndio e a atmosfera. É muito rápido. Quer dizer, muito rápido, sim. Pronto, e quando se formam estas nuvens grandes de desenvolvimento vertical, como eu estava há bocado a dizer, há o que nós chamamos de separação de carga, portanto há os íons que estão dentro dos cristais de gelo têm uma carga diferente da água líquida e isto forma grandes diferenças de potencial e isso pode dar origem a trovoadas, portanto descargas elétricas com raios. A maior parte deles são nuvem, são dentro da nuvem as descargas, mas alguns atingem a superfície e portanto podem também ser fontes de ignição de novos incêndios.
Por outro lado, quando há este grande movimento vertical ascendente numa zona da atmosfera, há também, por razões até de conservação da massa, zonas onde há movimento vertical descendente. E isso acontece depois também em zonas relativamente confinadas, portanto, zonas de grandes velocidades verticais descendentes, que nós utilizamos o termo em inglês, que é downburst, para caracterizar este efeito, e portanto esse ar, quando desce na atmosfera com uma velocidade muito elevada, chega à superfície e espraia-se. E isso quer dizer que faz com que haja grandes alterações do vento à superfície e que pode alterar completamente o regime do vento à superfície e por isso pode alterar e dificultar muito o combate. Isto não é impossível de prever, mas é muito difícil de prever. E, portanto, hoje em dia, há modelos de previsão do tempo acoplados a modelos de fogo e isto é possível simular. Ainda é necessário uma grande capacidade de cálculo e, portanto, não é fácil, no decurso do incêndio, estarmos a prever isto. Mas há de ser possível e nós estamos a trabalhar nesse sentido. Mas, na verdade, não é possível para, do dia de hoje, os fogos atuais, de conseguir fazer esta previsão. E isso é o que torna difícil também, muitas vezes, o combate nestes grandes incêndios. Rui Salgado, muito obrigada pelas suas explicações neste CNN Domingo. Um bom dia para si. Certo, um bom dia também para si e para todos os ouvintes. Muito obrigado. Adeus.